Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lupe de la Villanueva. Saiu uma notícia aqui da Folha de São Paulo, do dia 17 de dezembro de 2018, em que a esposa do então presidente Jair Bolsonaro quer que as peças religiosas, as imagens sacras católicas que se encontram no Palácio da Alvorada sejam retiradas. Eu fico pensando cá com meus botões, já que o senhor presidente Bolsonaro se identifica como católico, mas é incapaz de se impor com relação à sua própria esposa. Pois esses símbolos católicos, longe de serem meros caprichos religiosos, representam os elementos simbólicos da própria nação brasileira, que foi consolidada pelo catolicismo. E já comentando sobre o assunto, estranha-me profundamente esse catolicismo do Bolsonaro, que é tão alardeado, inclusive, por núcleos católicos. Porque, na verdade, o que me parece é que esse pessoal está querendo colocar o facciosismo político acima da religião. E, no entanto, os evangélicos não estão nem aí. Eu acho muito patético que certos católicos inventem inúmeras justificativas, inúmeras desculpas para livrar a barra do Bolsonaro. Porque, vamos ser bem sinceros, embora Bolsonaro se declare nominalmente católico, ele é um protestante prático. A começar pelo fato de que se casou com a evangélica, na Assembleia de Deus, né, ou pelo menos com o pastor da Assembleia de Deus, que é o senhor Silas Malafaia, e nas suas apresentações ele usa símbolos judaicos. Claro, para colocar a menorá no fundo do vídeo, vale, tanto para o presidente da República como para a sua primeira-dama. Agora, símbolo católico, uma cruz, uma imagem de um santo, pode tirar do Palácio da Alvorada e colocar lá no Jaburu. Aí eu pergunto, que raios de presidente é esse que não respeita os símbolos católicos do seu país? Que raios de presidente é esse que se diz católico, que não representa nem os símbolos da sua própria fé? Que, pelo contrário, adota símbolos que são completamente estranhos à sua fé. E não me venham com essa história de que não, nós temos que combater a esquerda, não sei o quê, né? Porque é sempre essa mesma justificativa. O mesmo acontece com a tal da dona Damares Alves, que declarou que viu Jesus Cristo no pé de goiaba, ou num galho, sei lá o quê. Vejam, nós não vamos desconsiderar o trabalho dessa mulher, que tem coisas positivas. Contudo, não quer dizer que tenhamos que aderir a certos caprichos religiosos que são bastante controversos. Então vejam, existe um núcleo católico que está aderindo à bandeira do Bolsonaro, que está aderindo, inclusive, a uma cosmovisão neoconservadora e que está cometendo erros muito parecidos com os da teologia da libertação. Se a teologia da libertação sacrificava o catolicismo pela esquerda, pela militância comunista, pela ideologia marxista, nós estamos percebendo agora que certos núcleos católicos estão sacrificando o catolicismo pelo neoconservadorismo, pelo americanismo, pelo protestantismo. Ah não, Dona Damares deve ter visto Jesus sim. Então, basicamente querem comparar a Dona Damares aos 3 pastorinhos da cova de Iria, né? Os pastorinhos que viram a Virgem de Fátima. Não, esse tipo de comparação católico não tem que aceitar. E nós sabemos que o núcleo evangélico é bastante complicado nesse sentido, a começar pelo fato de que existem muitas pessoas que são muito delirantes, muito perturbadas, que começam a ficar tendo visões de várias coisas e que infelizmente contaminam o seio da Igreja Católica, como no caso ocorre com a renovação carismática, com todos os aspectos positivos que há dentro do núcleo dos carismáticos, né? Ou seja, a questão das vocações, etc. Só que o problema é que é uma vocação criada a partir de uma simbologia e a partir de um imaginário que tem grandes conflitos com a fé católica, mesmo que seja adequada à igreja. Mas já voltando ao fato da senhora primeira-dama, esposa do Bolsonaro, o que nós temos que avaliar é que os símbolos católicos do Brasil, de alguma forma, eles transcendem os elementos subjetivistas que querem imputar a própria igreja. Porque a história da Igreja Católica se confunde com a história do país.
com todos os defeitos que há nesse processo de evangelização, que no meu entender há. Com todos os conflitos que a igreja teve, tanto com a monarquia portuguesa, depois com a monarquia brasileira, enfim, e com a própria república, né, que já nasceu sob as hostes anticatólicas, positivistas, liberais, secularistas, enfim. Mas nós não podemos ignorar essa história. E o que me parece é que o protestante brasileiro sonha com um Brasil que não é Brasil, com um Brasil que é outra coisa, ou mais que nós sejamos uma imitação rastaquera dos Estados Unidos. Vejam que eu não sou anti-americanista, não caio nesse engodo de achar que para você criticar os Estados Unidos você tem que aderir, sei lá, à Coreia do Norte. Isso é uma estupidez, é uma burrice. Quem faz isso tem merda na cabeça. Mas, por outro lado, claro, os Estados Unidos têm suas qualidades enquanto país, né? É um país próspero, é um país bastante organizado, é um país onde, em geral, as pessoas são bastante honestas. Isso tem que ser considerado porque é uma realidade. Independentemente de nos atrairmos ou não pelas instituições norte-americanas e pelos fundamentos da democracia norte-americana, que é um outro aspecto. Tá? Um aspecto que eu, particularmente, eu tenho minhas reservas. Contudo, não se pode negar certos valores ou certas qualidades que existem na população norte-americana e na sociedade norte-americana. Porém, não quer dizer que também sejamos uma cópia deles, dentro do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista cultural. Porque ser uma cópia de um outro país é simplesmente não ser você mesmo. Porque, na verdade, significa que nós tenhamos que apagar 500 anos de história do Brasil para sermos outra coisa. E me parece, como já denunciei aqui várias vezes, o neoconservadorismo e outras vertentes conservadoras são abertamente revolucionários. Porque não tem nenhum vínculo orgânico, real, com a história do país, e nem há uma preocupação ou uma discussão sobre essa história. Inclusive a narrativa neoconservadora da história do Brasil, que nós vemos hoje em dia em alguns filmes, me parece muito problemática justamente porque o elemento católico e o elemento português são vistos de uma forma um tanto secundária. E o elemento central da perspectiva histórica que muitos neoconservadores querem dar ao Brasil é liberal. É como se o Brasil surgisse em 1822, com a monarquia liberal, obviamente. E uma monarquia liberal anticatólica. Uma monarquia liberal anti-portuguesa. Porque quando nós consolidamos o processo de nacionalidade brasileira, nós o consolidamos com uma revolta contra Portugal. Uma revolta contra um país que, para o bem ou para o mal, representa as nossas raízes culturais principalmente, a nossa língua e também a nossa religião. Ou seja, toda essa tentativa de querer reescrever a história, ou de querer transformar o Brasil num não-Brasil, parece-me um dos grandes engodos que há em praticamente todas as categorias políticas que hoje em dia atuam no Brasil. E vejam que o neoconservadorismo é particularmente perigoso porque ele vende uma ideia de restauração do Brasil sob uma aparência de tradição. Observe o caso de uma atitude do próprio Bolsonaro, que no meu entender foi um gafe completa, quando ele disse que queria substituir a missa num culto ecumênico. Ou seja, que na verdade não haveria a missa tradicional, mas sim uma manifestação de vários pastores protestantes, com um católico, tudo numa salada pronta, como se o Brasil fosse realmente um país secularizado completamente, embora, claro, existe um processo de secularização muito forte hoje em dia na sociedade brasileira, mas existem ainda resquícios desse catolicismo. E observem que essa hostilidade ao catolicismo agora se apresenta na figura da primeira-dama, que ficou incomodadinha com imagens religiosas católicas. Agora, é claro, a primeira-dama vai colocar uma menorazinha, se bestar vai colocar um talite, vai colocar quipá na cabeça e pronto, vai se achar a judia. Claro que as mulheres não colocam quipá, mas já está chegando a esse ponto de delírio.
E aí nós percebemos aqui a inconsistência histórica das seitas evangélicas no Brasil. Porque elas querem implantar simbologias e conceitos que são completamente estranhos, não somente à história do Brasil, como também à história do próprio cristianismo. Nenhum cristão sem consciência usa menorá, ou kippah na cabeça, ou então símbolos que, na verdade, são cultivados dentro do judaísmo. E nós recordemos que o judaísmo moderno é uma renúncia e uma recusa e uma afronta ao cristianismo. E eu digo aqui afronta no sentido de que eles são hostis ao cristianismo, eles não aceitam a fé cristã. E querem renunciar justamente aos símbolos cristãos. Eu já vi muito protestante aí, dono de restaurante, dono de loja, enfim, que é incapaz de colocar uma cruz ou um símbolo verdadeiramente sacro dentro da sua casa, mas coloca símbolo judaico. Mas se vocês observarem bem o que representam os símbolos católicos, é a história do Evangelho e a história da Igreja. Quando nós temos o símbolo da Sagrada Família, São José, a Virgem Santíssima e o próprio Jesus Cristo, nós estamos representando o Evangelho na sua plenitude, de forma simbólica e dentro de uma imagem. Mas os protestantes têm uma confusão mental com relação às imagens. Porque eles aderiram àquele conceito do judaísmo antigo, e vejam, de uma forma até deturpada, porque o judaísmo antigo não é contra as imagens em si, mas sim contra a reprodução de ídolos, e, portanto, querem aplicar esse raciocínio ao catolicismo. E, se não me falha a memória, as imagens sacras que existem no Palácio da Alvorada são imagens, inclusive, históricas, do século XVIII, enfim. Quer dizer, vamos apagar tudo isso. Ah, não, fiquei incomodadozinho com a santa. Ah, não, vamos apagar a história. Eu fiquei incomodadinha com a santinha dali, fiquei incomodadinha com o menino Jesus, enfim, esse tipo de coisa. E eu alerto aos católicos que não caiam nesse engodo. O neoconservadorismo e o conservadorismo são engodos. São engodos liberais travestidos de resgate à tradição. O senhor João Pereira Coutinho escreveu um artigo na Folha de São Paulo criticando alguns pontos de vista do jornalista Olavo de Carvalho, afirmando que o Olavo de Carvalho, ao denunciar o processo das elites globalistas, na prática aplica uma espécie de marxismo avessas contra as elites e blá blá blá. Nós percebemos aqui que o conservadorismo ele é insosso, ele é sensal. No fundo, é um indiferentismo cético sob a aparência de prudência, porque há uma deturpação própria do conceito da prudência. A prudência não é a apatia. A prudência não é a indiferença. A prudência é saber aplicar as devidas proporções dentro de certas circunstâncias que nos exigem uma certa atitude. Então vejam, você nunca vai ser prudente se alguém passa a mão na bunda da sua mulher, você vai enchê-lo de porrada. Isso também é uma atitude prudente, até porque você está precavendo que alguém assedie a sua mulher e até mesmo estupre a sua mulher. Então, e muitas outras coisas. Então, a pose do João Pereira Coutinho é daquele cara que se acha um lord inglês e que acredita no Estado de Direito democrático, nas instituições democráticas, etc. Ora, sociologicamente falando, essas estruturas de poder são apenas aparências. Existem outros aspectos que também influenciam nesse processo, nesse mecanismo que é do Estado liberal. E como é que um sujeito desse ignora algo tão evidente, sendo um cara que se diz politólogo, sociólogo, cientista político, etc. E caindo, na verdade, numa esparrela cética que na prática não conserva absolutamente nada. Porque conservadorismo é uma ideologia. Justamente porque parte de um pressuposto de meia dúzia de axiomínias e baseado nisso você acaba introduzindo uma cosmovisão, como também introduzindo uma diretriz dentro dessa cosmovisão. E esse conservadorismo, neoconservadorismo, é que está levando os católicos ao indiferentismo. Tanto é verdade que até a dona Damares Alves agora é vidente de Jesus Cristo.
E todo mundo está livrando a barra dela não é porque necessariamente tenha alguma simpatia pelo que ela falou, mas sim pelo fato de ela ser ministra do presidente Jair Bolsonaro. Nós não temos que sacrificar a fé pelo conchavo político. E, no meu entender, da mesma forma que o senhor Bolsonaro fez uma gafe monumental, querendo mesclar alhos com bugalhos, católicos com protestantes, como se todo mundo fosse cristão da mesma maneira, sem analisar as diferenças, o mesmo se pode falar da sua primeira-dama. O mesmo se pode falar da sua mulher. Ela, como evangélica, tem que respeitar a tradição do país. Ela, como evangélica, não deve se arrogar pressupondo que os símbolos católicos devem ser tirados porque ela está incomodadinha. Então vejam, vou ser assim mais explícito ainda. A tendência do conservadorismo fracassar no Brasil é muito grande. Eu penso que o conservadorismo vai fracassar. E vai fracassar por uma razão muito simples, porque não entende o país. Não compreende o país. Ou, na pior das hipóteses, não gosta do país como ele é. Simplesmente quer que o país seja outra coisa. É preciso buscar as velhas literaturas da sociologia brasileira. É preciso buscar a história do Brasil. Não essa história do Brasil pasteurizada, de querer vangloriar-se de uma direita que se tornou uma categoria metafísica junto com os liberais. Não, nós temos que analisar a história pela história. E a partir da história nós concluímos os nossos juízos de valor. E, por outro lado, queremos resgatar o país, então resgatem a fé. E aqui eu coloco de uma forma bem explícita, a fé católica, não tem outra. É a fé que nos fez enquanto nação. É a fé que de fato educou os brasileiros. É a fé católica que de fato construiu o imaginário, a cultura e o senso moral dos brasileiros. Então, meus amigos, fica por aqui e até a próxima.